Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao canal da Catarina Travels. Eu sou a Catarina, fundadora e idealizadora da Catarina Travel. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha história e de como surgiu a Catarina Travels, além de como podemos te ajudar na realização do seu próximo sonho. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai amar nos conhecer. Devido ao trabalho da minha mãe desde pequena, sempre mudei muito de casa e de cidade, então aos 10 anos de idade eu já estava na minha quarta cidade. Olha só, eu nasci em Porto Velho, Rondônia, morei um tempo em Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, também em Rondônia. E com 7 anos de idade eu perdi a minha mãe e 2 anos depois, quando eu tinha 9 anos, eu estava morando já em Campina Grande, na Paraíba, né, próximo do restante da família da minha mãe. Aos 18 anos, fui fazer o intercâmbio, então eu morei mais 2 anos na Irlanda. Ao retornar, fui morar em João Pessoa durante uma temporada aí antes da pandemia. E durante a pandemia me mudei para Belo Horizonte, onde resido já há quase 4 anos. Com esse lifestyle, eu percebi que ser plural era com certeza o meu diferencial. Sempre tive um mix de culturas, sotaques, né? E tudo isso fez parte do meu crescimento. Com o passar do tempo, eu descobri essa paixão avassaladora por viagens e hoje eu sigo nesse propósito de realizar sonhos, assim como um dia eu realizei o meu. Na época do ensino médio, eu era fascinada por engenharia. Cada ano eu mudava. No primeiro ano era engenharia química, no segundo ano era engenharia espacial, no terceiro ano queria engenharia de produção, mas acabei passando mesmo para meteorologia, que também tinha tudo a ver, até porque tá ali, né, nessa área de conhecimento da aeronáutica, torre de controle. Só que eu entrei na faculdade com 16 anos, então eu me sentia muito imatura para estar ali. Então, com 17 anos, após cursar 2 períodos, eu tomei a decisão que eu queria fazer o intercâmbio. Então, eu passei um ano inteiro pesquisando, estudando muito sobre todos os tipos de destino. Considerei África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Austrália, mas o destino que ganhou meu coração com certeza foi a Ilha Esmeralda. Então, assim que eu completo 18 anos, decido embarcar nessa aventura, que a princípio eu iria só para passar 8 meses, né? Estudando inglês, passeando um pouquinho por lá, mas no final das contas passei 2 anos na Irlanda, tendo uma experiência incrível, assim, me descobri gente. Aprendi muita coisa sozinha, principalmente a como me virar, porque eu tinha 18 anos, fui sozinha, larguei faculdade, namorado no Brasil, família. Então, assim, realmente foi uma experiência de muitos desafios, onde eu passei muitos perrengues, né? Então, isso aí é assunto para outros vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida, já deixa aqui embaixo que eu vou salvar os melhores para responder depois. Ao retornar para o Brasil, consegui uma oportunidade de trabalhar na CVC Viagens, que foi a minha primeira experiência, de fato, agenciando viagem para outras pessoas. E ali foi uma experiência que definitivamente guiou o meu início no turismo, porque a CVC, por ser uma empresa gigante, enorme, né, eles têm um excelente suporte, muitas ferramentas de aprendizado, então definitivamente foi uma escola para mim. Mas infelizmente veio a pandemia e, assim como outras pessoas, eu também fui demitida. Nesse meio tempo, eu decidi embarcar em mais uma aventura rumo a Belo Horizonte. Então, no meio da pandemia, sem emprego, sem nada, decidi mudar de cidade e viver uma nova experiência. Aqui, durante a pandemia, foram períodos bem difíceis, porque o turismo estava muito parado, então nenhuma empresa estava contratando. Então, eu realmente tive que me virar nos 30 aí durante um período. Até que eu consegui me realocar na minha área, trabalhando com vistos, né? Então, eu tive também essa experiência consular, aplicando visto americano, canadense, Estados Unidos, tanto de turismo, trabalho, fazendo planejamento de imigrações também. Uma outra experiência que tive foi trabalhar no operacional, né? Então, eu fazia parte de um plantão emergencial, onde eu atendia em nome das agências, né? Passageiros em situação de emergência, agências em situação de emergência principalmente. Então, ali foi uma outra escola que eu tive, porque atendimento emergencial, gente, é caos. E vocês não têm noção do que é o back aqui do agenciamento de viagens. Que não é só vender pacotinho, não. Tem muito trabalho a ser feito enquanto vocês aguardam aí a preciosa viagem de vocês, tá? Então, valorizem o nosso trabalho.
Nesse meio tempo, entre a minha experiência dos vistos e a experiência no plantão, eu criei a Catarina Travels, que a princípio era um blog de viagem, onde eu compartilhava as minhas experiências, dava dicas e tudo mais. E com o passar do tempo, comecei a ter uma demanda, né? Tanto de pessoas que eram meus clientes na CVC e retornaram, quanto de amigos e tudo mais. Então eu pensei, poxa, por que não? Se eu tô tendo a demanda, vou oferecer. Então foi aí que em julho de 2020, eu abri o meu CNPJ, fui atrás de abrir o meu cadastro, de me legalizar enquanto empresa para poder vender viagens, né, para vocês da maneira correta. Eu fui atrás dos melhores fornecedores do mercado, então graças a Deus hoje todos os nossos fornecedores são escolhidos a dedo para que venhamos a ter nenhum problema, nem com passageiro, nem durante a viagem, nem para mim também, porque eu decidi empreender. Durante a minha experiência, tanto na CVC quanto nas outras empresas, principalmente no plano emergencial, em que eu lidava diretamente com agências por todo o Brasil, eu senti muita falta de informação, muitas agências despreparadas, pessoas que fizeram transição de carreira para o turismo porque gostam de viajar, mas não sabem nada de mercado, não sabem como funcionam as regras, não sabem de nada. Assim, eu tenho diversos casos, inclusive, para contar de situações assim ridículas, de agente de viagem sem saber que tem bilhete, e passageiro passando aperto no aeroporto porque não tinha passagem do filho, você imagina, e viagem internacional. Então, assim, diversos são os problemas que podem acontecer em viagem, que uma pessoa sem experiência, que acha que vai estar na frente de uma agência só para lucrar, sem se preocupar de verdade com o passageiro, eu acho isso um absurdo. Então, assim, a Catarina Travels, eu principalmente, desde que eu comecei na minha carreira com o turismo, eu sempre tive uma preocupação a mais com o cliente. Então, todo cliente que passa na minha mão, eu não tô vendendo pacote de viagem para ele, eu tô realizando o sonho dele. Então, aquela viagem, aquela experiência tem não só um valor monetário, mas um valor sentimental, emocional também para aquela pessoa. Então, eu preciso me preocupar. E eu, enquanto agente de viagens, né, travel designer, eu preciso pensar em todas as variáveis que podem acontecer naquela viagem. Às vezes é uma viagem simples, mas uma pessoa idosa, ela pode torcer o pé, ela pode precisar de um atendimento médico, ela pode... Então, assim, são diversos quesitos que a gente precisa se preocupar no planejamento da viagem. Então, hoje, graças a Deus, a Catarina Travels é uma empresa sólida. Temos uma carteira de clientes fidelizados, assim, beirando os 100%. Quem viaja comigo a primeira vez, viaja novamente, indica. Então, assim, é realmente uma realização de sonhos. Tanto eu ajudando vocês a realizarem seus sonhos, quanto vocês também me ajudando a realizar os meus sonhos, me alcançando voos aí cada vez maiores. Hoje faz um ano que eu larguei todos os meus empregos e que eu foco aí 100% diariamente na Catarina Travels. Ainda sou eu sozinha à frente de tudo, então sou eu que cuido do atendimento, do marketing, do financeiro, da contabilidade, de tudo. Mas espero que muito em breve essa situação mude. Já estou olhando pessoas para me ajudar, para a gente expandir cada vez mais a empresa. Temos planos aí para abrir a nossa primeira loja física, quem sabe. Então fiquem ligados no nosso canal, já se inscreve e já fique de olho nas novidades, porque eu pretendo postar conteúdos valiosíssimos, vlogs, experiências, dicas, tá? E se você está planejando a sua próxima viagem, que é mais do que um agente de viagens, né, e sim uma amiga que vai se preocupar com a sua viagem como ninguém, e vai pensar em todos os detalhes para que tudo saia perfeito, você está no lugar certo. Procure aqui na descrição o link do nosso WhatsApp, solicite já o seu orçamento e vamos conversar. Tenho certeza que será a melhor experiência da sua vida.